Bom, boa tarde, pessoal. Vamos começar mais um seminário de coisas legais, depois de uma breve pausa aí, que eu nem sei quando foi, mas teve alguma breve pausa. Hoje vai apresentar pela segunda vez esse seminário, na verdade, o Daniel Ismani, aqui do departamento. Ele apresentou isso, foi 2011? Talvez Então, também. então acho que a maioria não tinha nascido ainda para a universidade, então tudo bem. Acho que, bom, tem um ali que eu lembro que assistiu. De resto, acho que não, então é inédito para a maioria. E aí, bom, vamos lá. E é um seminário de autoajuda, como vocês já perceberam pelo título. Então, talvez alguém os goste. Obrigado, Leandro. Bem, eu gostaria de agradecer a oportunidade. É difícil, mas é sempre bom fazer trabalho de divulgação científica. Eu acho interessante. A gente fez recentemente algumas semanas atrás, do Pint of Science, mas foi mais fácil porque tinha cerveja. Dessa vez não tem, então é um pouco mais complicado, mas eu vou tentar. Então, eu vou falar sobre pense positivo. O que eu quero dizer com isso? Bem, deixa eu mostrar uma história para vocês. Essa é a história de como John Lennon encontrou Yoko Ono. A Yoko Ono é uma artista conceitual, ela faz instalações de arte. E ela fez uma vez, lá por volta dos anos 60, essa instalação aqui. Está difícil de ver, mas é uma escada, tem uma lupa aqui pendurada por um fio, e aqui tem uma coisa branca, tem uma placa branca. E o que acontece? A história diz, talvez seja lenda, não sei, que John Lennon foi a essa exposição da Yoko Ono, e realmente ele foi, olhou, subiu a escada, pegou a lupa e olhou para a tela branca lá em cima. E quando ele viu a tela branca, ele viu que estava escrito Yes, bem pequenininho lá, tá certo? Então, ele conta que ele ficou fascinado, porque se ele tivesse subido até lá em cima e tivesse uma coisa muito ruim, talvez um não é? Ou talvez alguma coisa negativa, talvez ele não tivesse gostado da instalação, mas ele gostou. Então, foi uma coisa positiva, isso o fez conhecer Yoko Ono e aí o resto é história. O que isso tem a ver com a minha exposição? Absolutamente nada, mas eu gosto da história. Tá? Bem, o que eu vou falar? Eu vou falar sobre aplicações de um conceito muito importante em matemática, que é relativamente simples, é uma matriz e uma matriz positiva. E a gente vai ver que matrizes positivas podem te ajudar a resolver vários tipos de problemas bem naturais. Eu vou começar com a motivação com o problema. O problema é o seguinte, eu trabalho numa área chamada sistemas dinâmicos. O que significa isso? Significa que você quer prever o futuro. Você tem coisas que evoluem com o tempo, imagina o clima, por exemplo, ou talvez um planeta em torno do Sol, ou um asteroide, e você quer saber o que vai acontecer daqui 2 dias, daqui 1000 anos, daqui 1 milhão de anos, daqui 1 bilhão de anos. Tá certo? Bem, esse exemplo que eu dei é um exemplo bem complicado, por exemplo. Saber o que vai acontecer com os planetas daqui 1 bilhão de anos. Mas a ideia é bem simples. Você tem, e eu trabalho com uma coisa chamada sistema dinâmico discreto, que é uma coisa que a gente pensa no tempo como uma coisa discreta, como unidades discretas de tempo. E suponhamos, por exemplo, que você tem uma função de um conjunto em outro conjunto. Isso é o que a gente chama de um sistema dinâmico. E o que a gente quer saber é, quando o tempo evolui, ou seja, quando eu itero essa função, eu pego um x nesse conjuntão aqui, é o estado presente daquele sistema dinâmico. Quando eu aplico f, eu obtenho o estado daqui 1 ano. Quando eu aplico f de novo, eu tenho o estado daqui 2 anos e assim por diante. Então, o que a gente faz é iterar a função. Eu pego um x, faltou o x aqui no final, e eu itero a função n vezes. E o que eu quero saber? O que eu quero saber é o que acontece quando n vai para infinito. Ou seja, no futuro. Tá? Se o sistema for invertível, talvez eu queira saber o que aconteceu no passado. Por exemplo, eu sei a posição atual da Terra, eu queria saber onde estava a Terra há 500 bilhão de anos atrás. Tá certo? Então, essa é uma pergunta importante também. Você quer saber não só o passado, mas como o futuro, mas também o passado. Bem, muitos sistemas dinâmicos são muito complicados, mas o que eu vou mostrar aqui é relativamente simples. E é surpreendente até que você possa dizer alguma coisa sobre esse sistema dinâmico. Meu sistema dinâmico envolve 3 baldes de areia, que eu vou chamar do balde verde, o balde laranja e o balde azul. E para
definir esse sistema dinâmico, eu preciso de 1 kg de areia. No balde verde, a gente tem V gramas de areia, no balde laranja, L gramas de areia, e no balde azul, A gramas de areia, totalizando 1 kg. Eu vou distribuir, então, a areia nos baldes. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou redistribuir a areia, eu vou misturar a areia de uma forma bem definida. Por exemplo, eu vou pegar a areia que está no balde verde e vou dividir em 3 partes. 50% da areia, 30% da areia e 20% da areia. E vou redistribuir essa areia para os outros baldes. A mesma coisa com o balde azul. Vou pegar 25%, 45% e 30% da areia original. E a mesma coisa com o balde laranja. E são porcentagens diferentes. Na verdade, eu escolhi basicamente ao acaso essas porcentagens. E eu vou fazer o seguinte, eu vou misturar a areia. Por exemplo, aquele 30% eu vou deixar no balde verde. Aquele 20% eu vou pôr no balde azul. E aquele 50% da areia eu vou pôr no balde laranja. Eu faço isso com os outros. A mesma coisa, eu espalho a areia do balde laranja e espalho a areia do balde azul. E eu consigo uma nova distribuição de areia. Pronto. Então, esse é o meu sistema dinâmico. Eu tinha uma configuração, uma distribuição da areia nos baldes e consegui uma nova distribuição da areia. Então, a pergunta natural nesse sistema dinâmico é o que vai acontecer no futuro? Tá? Se eu repetir essa operação de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, o que vai acontecer com a distribuição da areia? É uma pergunta muito simples. E se você nunca viu esse problema, talvez você ache que eu não possa dizer absolutamente nada. Como é que eu vou saber o que vai acontecer? Né? Mas a gente vai ver que dá sim, dá para saber bastante. O que é importante aqui é que as regras não mudam ao longo do tempo. Eu estou fazendo a mesma redistribuição da areia de novo, e de novo, e de novo. As porcentagens que aparecem nesse desenho continuam sempre as mesmas. Tá? Se eu tinha pegado tanto por cento do balde verde e do balde azul, eu vou repetir esse processo de novo. Tá, isso parece meio, para que eu quero saber sobre balde de areia? Mas isso, você pode pensar nos baldes como cidades, por exemplo. E as porcentagens com que as areias são movidas são as taxas de imigração e emigração das cidades. E o que você quer saber? O que vai acontecer com a população no futuro. É isso que você quer saber. Isso parece ingênuo, mas, na verdade, alguns modelos populacionais ainda usam esses modelos que são chamados de modelos lineares. Super. Então, se eu tinha essa quantidade de areia no balde verde, agora eu tenho essa nova quantidade. 20% que estava no balde azul, 40% no balde laranja e 30% do balde verde. Velhinha não é a derivada, é a distribuição nova, tá certo? Antes que alguém pergunte. Eu tenho a mesma coisa, uma nova distribuição para o balde laranja e uma nova distribuição para o balde azul. Bem, se você fez colégio, que provavelmente você fez, e fez álgebra linear, talvez, você vê que isso é o que a gente chama de parece um sistema linear, tá certo? E você tem razão. Essa nova distribuição pode ser expressa em termos da distribuição anterior como uma espécie de uma matriz, tá certo? Então, esse vetor, são 3 números reais positivos, e aqui 3 reais positivos, e a relação entre a distribuição antiga e a distribuição nova é dada por essa matriz. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero repetir esse processo de novo, de novo, de novo, e saber o que vai acontecer com a distribuição de areia. Então, se essa distribuição nova, o que eu quero fazer é aplicar a matriz M na distribuição original, eu obtenho a nova distribuição. Quando eu aplico de novo a matriz, eu obtenho a nova distribuição depois de 2 anos, depois de 2 iterações do processo. E assim por diante. Não deu ainda por. Tá certo? Então, se eu aplicar N vezes, depois de repetir o processo N vezes, eu vou ter essa distribuição aqui. Bem, você já fez álgebra linear, então você sabe que multiplicar a matriz é um pé no saco. Acho que eu posso dizer pé no saco. Então, é um pé no saco, tá certo? É realmente chato multiplicar matrizes, tá certo? É complicado, né? São 9 números, tem que multiplicar para os outros 9 números, dá trabalho, certo? Então, você não pode imaginar o que vai acontecer com isso.
O que será que vai acontecer com a distribuição da areia depois de você iterar muitas vezes? Bem, como eu sou um cientista, eu vou fazer... deixa eu fazer. Qual é a grande questão? A grande questão é saber o que vai acontecer no futuro, quando o n vai para infinito. Tá certo? Você quer saber o limite, basicamente, desse vetor. É um vetor em R3 e você quer saber o limite, mesmo limite que você viu em cálculo 2. Tá certo? Ou não. Tá certo? Okay? Então você quer saber o que acontece com isso. Bem, como eu sou um cientista, eu faço um experimento para descobrir o que vai acontecer. E aí eu fiz um experimento super sofisticado usando uma ferramenta extremamente avançada chamada Excel. Então, o que eu fiz? Eu peguei a distribuição original da areia, está aqui na primeira linha, tá certo? É a iteração 0, a distribuição original. E na segunda linha é a distribuição original simplesmente aplicando a minha matriz. A terceira linha, eu pego a segunda linha e multiplico pela minha matriz, consigo a terceira linha e assim por diante. Tá certo? Isso aí você faz no seu Excel em 5 minutos, tá certo? É realmente simples fazer isso. E note o que acontece com a distribuição. Eu comecei com essa distribuição aqui, e depois eu consigo essa, e essa, e essa. Até aqui não parece nada demais, mas aí você vai percebendo que a distribuição parece o quê? Parece estabilizar. Ela parece ficar estável depois de algum tempo. Né? Note que a partir dessa linha aqui os números não mudam. Tá? Bem, eu tenho que ser sincero com você, eles mudam, mas o que acontece é que a resolução, a precisão desse cálculo não é mostrada e a precisão não é o bastante para mostrar que os números ainda estão mudando. Mas eles estão ficando praticamente constantes. Cada vez mais casas decimais ficam estáveis, tá certo? Depois de algum tempo. Olha só, já na 13ª iteração, eu tenho basicamente o mesmo número, tá certo? Isso significa o quê? Significa que a distribuição da areia começa a estabilizar, tá certo? Muitos cientistas gostam de usar o termo tempo de transiência do sistema. Né? Você tem um sistema que evolui com o tempo e depois de algum tempo, depois do tempo de transiência, ele se estabiliza. Alguns sistemas, nem todos. Tá certo? Então, esse aqui tem um tempo de transiência muito curto, é muito rápido. A velocidade com que você chega nessa distribuição é muito rápida e se estabiliza lá. Super. Eu já vou explicar mais sobre essa distribuição limite, por assim dizer. Mas aí você pode se perguntar, e se eu escolher outra distribuição da areia original? Eu escolhi essa aqui, tudo bonitinho. Você está me enganando, você pegou 200 gramas, 400 gramas, 400 gramas. Essa deve ser muito especial, e é por isso que ela se estabilizou depois de algum tempo. Não, senhor, não, senhora. Porque se eu chutar, eu fiz exatamente isso. Eu peguei um 3 e comecei no teclado. E fiz aqui também no teclado, e aí fiz 1 menos esse mais esse para dar 1 quilo. Tá certo? 1 quilo de areia também. Chutei o valor do lado direito. E olha só o que acontece. Ok, são totalmente diferentes as distribuições originais, mas no final você consegue a mesma distribuição. Sabe o que isso significa? Significa que não importa como eu ponho a areia. Se você quiser tentar outras distribuições, vai dar o mesmo resultado. Se eu pôr 1 quilo de areia no balde verde e pôr zero areia nos outros 2 baldes, depois de algum tempo, você converge para esse número. Nem precisa esperar muito tempo. Olha, se a gente pensar pensando isso como cidades e taxas de imigração e emigração de cidades, significa o seguinte: eu só preciso saber a população total das 3 cidades. Se eu quiser saber o que acontece no futuro, basta saber a população hoje total, soma das 3 cidades. E aí eu pego um computador, se eu sei que as taxas de imigração e emigração não mudam ao longo do tempo, eu conseguiria prever o que vai acontecer daqui a 10 anos na evolução da população dessa cidade. Depois de 18 anos, eu ia ser capaz de saber muito precisamente a população de cada uma das cidades. Então, isso é fantástico. Então, quando você olha um matemático, olha para isso e fala, poxa, eu ia falar outra coisa, mas eu não posso. Por quê? Por que isso acontece? Qual é a razão pela qual não importa a distribuição original? Bem, então, esse experimento te diz o seguinte: se eu pego qualquer distribuição que dê 1 quilo, então esse tem um limite, na verdade o limite é esse aqui,
e em termos de frações, né, a gente fica com essa distribuição aqui. Para passar dessa linha, essa linha eu tomei mais de 2 horas, porque eu não lembrava como tornar dízimas periódicas em frações. Eu tinha esquecido, então tive que procurar na internet. Talvez não devesse dizer isso. Eu já passei do período probatório, significa que eles não podem me demitir se eles não souberem. Isso, tá bom? Muito bem. Então, a distribuição da areia não depende, no futuro, não depende da distribuição original. Tá certo? Super. Então, isso que é importante, qualquer distribuição original. E qual é a propriedade dessa distribuição limite? Agora vem o seu curso de álgebra linear. Se eu pego essa matriz, essa distribuição, ponho essa distribuição nos baldes e aplico a matriz M, ou seja, faço a meu transporte de areia, eu fico com a mesma distribuição no final. Ou seja, esse vetor é o que a gente chama de um alto vetor com alto valor 1. Tá certo? Como em álgebra linear. Então, se você sabe a matriz, se você fez um curso de álgebra linear, você sabe calcular achar os autovetores de uma matriz, tá certo? Basta calcular alguns determinantes e achar a raiz de um certo polinômio. Não é muito difícil para uma matriz 3×3. E você consegue achar esse vetor precisamente. Tá bom? Bem, essa matriz também tem uma propriedade especial, que é o seguinte. Você notou que eu não joguei fora nenhuma areia e não pus mais areia no processo. Eu comecei com 1 quilo, eu termino com 1 quilo. Eu não perco, a areia não é destruída nem transformada. Ela simplesmente fica lá, tá certo? Então, isso significa o seguinte, que essa matriz, a soma de cada coluna é 1. Tá certo? Você não perde nem ganha areia no processo. Matrizes assim são chamadas de matrizes estocásticas. Bem, o termo estocástico provavelmente vem de probabilidade, porque essas matrizes têm uma certa importância lá. A gente pode interpretar tudo que eu estou falando aqui do ponto de vista probabilístico. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Super! Então, o que é legal desse sistema dinâmico é o seguinte. Não importa a distribuição original, no final você consegue a mesma coisa. É mais ou menos como fazer um castelo numa praia. Você faz o castelo numa praia, crianças, né? Claro, eu não faço. Faço. Mas você pega um castelo numa praia e aí depois as crianças vão fazer alguma outra coisa e as ondas começam a bater no castelo. Bem, conforme as ondas vão batendo, talvez no começo o estrago não seja tão grande, mas depois de algum tempo o castelo vai se dissolvendo e você volta na distribuição original. Então isso é muito rápido, tá certo? Relativamente rápido. É exatamente aqui, você faz qualquer perturbação que você faça no sistema, depois de algum tempo ele volta nessa distribuição que é estável, tá certo? A areia original, a distribuição da areia original. A gente vai falar mais sobre isso se eu tiver tempo. Super! Então, como você explica isso? Bem, como todo matemático sabe, a gente explica por um teorema, certo? Então, esse teorema é um teorema bem famoso, é o teorema de Perron-Frobenius. Eu vou explicar o que ele significa. Você pega qualquer matriz, não precisa ser 3×3, aquela matriz não é especial em quase nenhum sentido. É uma matriz D por D, pode ser enorme, 1000 por 1000, 1 milhão por 1 milhão, se você quiser. Estocástica, a soma de todas as colunas tem que ser 1, e todas as entradas têm que ser positivas. Não pode ter nenhum zero lá. Pode em algumas situações, mas eu não quero falar sobre isso. Digamos que todas as entradas são positivas. Então a gente tem o seguinte, existe uma única distribuição, agora a gente tem D baldes de areia, existe uma única distribuição de areia nos baldes, que é invariante por essas mudanças, transportes de areia, descritas por essa matriz D por D. E o que é mais legal é que se você pega qualquer distribuição de areia, o limite, quando você começa a aplicar essa transformação repetidas vezes, é 1. Não importa. Você consegue prever o futuro, totalmente. Isso é uma coisa muito rara em sistemas dinâmicos, ser capaz de prever precisamente o futuro depois, quando o n vai para infinito. Super? Super. Então, o que eu gostaria de fazer agora é tentar explicar por que esse teorema é verdadeiro, tá certo? E para fazer isso, eu preciso de alguns conceitos de matemática. Então, eu vou te dar uma introdução a esses conceitos, e aí eu vou ver se eu consigo convencer vocês por que isso é verdade. Bem,
A primeira coisa é que a gente pode interpretar as distribuições da areia como um vetor, como eu disse, cuja soma dá 1 e todas as entradas são positivas. Se eu desenhar um vetor em R3, cuja soma dá 1 e todas as entradas são positivas, isso vai dar o desenho do quê? Vai dar um triângulo, esse triângulo vermelho aqui. Os bordos não estão inclusos, porque nos bordos desse triângulo, um dos baldes está vazio. Os caras no interior, todos os baldes têm um pouquinho de areia. Tá bom? O que acontece é que quando eu pego a matriz M e aplico num ponto qualquer desse triângulo T, eu caio no triângulo T de novo. E porque a matriz é positiva, mesmo que algum balde esteja vazio, logo no primeiro iterado ele já cai com alguma areia. Então, essa distribuição agora cai estritamente dentro desse triângulo. Tá certo? Muito bem. Então, o que a gente quer fazer a minha primeira tarefa é achar um ponto de tal forma... bem, é isso, né? Pego uma distribuição aqui, eu caio numa outra distribuição de areia. Bem, o que eu quero fazer é encontrar uma distribuição de areia que é invariante por essa operação. Quando eu aplico a matriz, continua ela mesma. Tem que ser positivo, né? Tem que estar dentro desse triângulo. E, segundo, eu tenho que verificar que para qualquer distribuição de areia, totalizando 1 quilo, você converge para essa distribuição muito especial. Tá bom? Então, é isso que eu tenho que verificar. Super. Para verificar isso, eu preciso de um conceito chamado contração. Não é muito difícil de imaginar o que é uma contração. Uma contração é uma aplicação de um conjunto no conjunto, pode ser a minha matriz do triângulo no triângulo, se existe um lambda menor do que 1, de tal forma que ela faz o seguinte: se eu pego 2 pontos no conjunto T, quando eu aplico a minha matriz ou a minha função, a distância se contrai. Então eu pego 2 pontos distantes, depois de um iterado já, eu estou mais próximo um do outro. Pense em lambda como meio, se você quiser. Tá certo? Então, isso é o que a gente chama de uma contração. A pergunta é, o que acontece quando eu itero uma contração? Pensa nisso como sistema dinâmico. A lei do sistema dinâmico, a evolução, é dada por essa função m. A pergunta é, o que será que vai acontecer? Bem, é claro que os pontos vão ficar mais próximos. Se eu pego A e B aqui, m de A e m de B estão aqui. Se eu aplico m desse nesse, eles vão ficar mais próximos ainda. Mas será que eles podem ficar passeando por aí, dando uma voltinha aí no T? No nosso caso, não. Parece que todas as iterações convergem com uma certa distribuição. E isso é verdade para contrações em geral. O que acontece é que a gente tem um princípio, na verdade é um teorema, chamado princípio de contração de Banach. Bem, eu não vou explicar em detalhes o que ele significa, mas basicamente você tem o quê? Uma função de um conjunto no conjunto. E esse conjunto T, que no nosso caso é o triângulo, tem uma noção de distância. Por que eu estou falando noção de distância? Porque tem várias noções de distância, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E se nessa noção de distância você tem uma contração, então o princípio de contração de Banach te diz 2 coisas. Primeiro, existe um único ponto aí que é invariante por esse sistema dinâmico. Se eu pego o U, a imagem dele pelo M é U. E segundo, qualquer outro ponto, quando eu itero o sistema dinâmico, no futuro, vai para esse U. Tudo que eu preciso para concluir essas 2 coisas, que são exatamente o que eu quero, é que você tenha uma contração. O seu sistema dinâmico aproxima pontos, numa certa noção de distância. Tá. Claro, como tem muitos matemáticos aqui, eles provavelmente estão muito nervosos, porque eu não citei uma hipótese essencial aqui, que é esse negócio de completo. Por que eu não citei? Porque eu não quero explicar o que é. Mas, basicamente, é extremamente importante essa noção de completude. Basicamente, é uma coisa que diz que se uma coisa pode convergir, ela vai convergir. Tá certo? Não vou falar mais que isso. Tá certo? Se ela pode convergir, ela converge. Tá certo? Então, eu quero aplicar esse resultado aqui. Esse teorema é muito interessante. A prova dele não é muito complicada. Você vê num curso de espaços métricos, um curso de matemática. Não é depois de você ser introduzido na noção de espaços métricos. Não toma muito tempo provar isso. Então, basicamente, é isso aqui. Qualquer ponto em X converge para uma distribuição fixa P. Super. Ok, então, um exemplo bem babaca
de uma contração é simples. Você pega uma função que é diferenciável e as derivadas são contínuas. E tal que a derivada em qualquer ponto é menor do que 1, dentro desse intervalo 0, 1. É um exercício? Você acha que vocês vão ver uma palestra de matemática sem um exercício? Pelo teorema do valor médio, um exercício, você pode provar que isso é uma contração no intervalo 0, 1. Tá certo? Isso significa que se eu pego a f e começo a iterar, todo mundo vai convergir para um ponto especial, que é o ponto fixo. Bem, por que esse teorema, esse princípio é legal? Existem várias noções de distâncias, e os matemáticos são muito criativos em inventar noções de distâncias divertidas. A M não precisa ser linear, no nosso caso é uma matriz, mas poderia ser uma coisa muito mais complicada, vai por mim. E T não precisa ser um triângulo ou um subconjunto de Rn, pode ser uma coisa muito maluca. Tá? Bem, quem é o Banach? Né? Banach era um matemático polonês. Ele é um dos matemáticos mais importantes do século XX, e esse princípio de contração aparece na tese de doutorado dele, que todo mundo aprende. Então, é uma das teses de doutorado mais populares que já existiram, porque todo mundo que é um matemático, uma hora aprende o princípio de contração de Banach. Ele tem uma história muito interessante. Ele foi descoberto por um outro matemático polonês, chamado Steinhaus, e eles acho que estavam na capital da Polônia, e o Banach era muito novo, tinha uns 18 anos ou coisa assim, e estava conversando na praça com algum matemático, com outro colega, sobre um assunto muito avançado, era o começo do século XX. Ele estava falando sobre uma coisa chamada integral de Lebesgue, que era uma coisa extremamente avançada, que tinha sido inventada há pouquíssimos anos atrás. Duas pessoas com 18 anos falando sobre isso. O Steinhaus, que já era bem mais maduro, começou a conversar com ele e descobriu o Banach. E aí ele fez várias contribuições matemáticas importantes. Quando perguntaram para o Steinhaus qual era a maior contribuição matemática dele, ele disse descobriu o Banach. Tá certo? Então, é legal. Bem, o fim da história da vida dele foi um pouco trágico, né? Porque ele vivia na Polônia, como você pode ver no final da Segunda Guerra Mundial, e os alemães invadiram a cidade. Todos os poloneses tiveram que sair das universidades na Polônia, tá certo? Tiveram que sair, e ele teve que achar um novo emprego. E na cidade onde ele trabalhava, eu não vou falar o nome porque eu não sei pronunciar, então, tinha um centro de investigação de tifo. Tifo é uma doença transmitida por pulgas, não, como é que chama? Piolhos. Tá certo? Bem, qual era o trabalho dele? O trabalho dele era alimentar os piolhos. Bem, não é colocar sangue ali e dar para alimentar os piolhos, é alimentar os piolhos. Então, ele tinha que colocar os piolhos aqui para alimentar eles. Parece um trabalho horrível, é um trabalho horrível, mas fazem umas pesquisas de vez em quando, né? Qual é o melhor trabalho do mundo e qual é o pior trabalho do mundo. Bem, geralmente ganha, por incrível que pareça, não ria, matemático ganha muitas vezes como a primeira, segunda colocação do melhor trabalho do mundo. Depois o professor da universidade também fica na segunda posição. Mas matemática é bom pra caramba. Então, é a melhor. As piores, geralmente alimentar pernilongo, alimentar... Sério, é verdade. Então ele foi do melhor para o pior. Mas não era tão ruim na época pelo seguinte, porque os alemães, é claro, vocês sabem como era na Segunda Guerra, pessoas iam para campos de concentração, trabalho forçado. Então ele conseguiu ficar na cidade. O Instituto, na verdade, deu esse trabalho para ele poder ficar na cidade. Como você tinha que alimentar os piolhos, você tinha que ser alimentado, certo? Senão como é que os piolhos vão comer, certo? Então ele tinha uma ração e tal, mas mesmo assim ele faleceu em 1945, aparentemente de câncer no pulmão. Ok, mas é um matemático muito importante. É por isso que eu pus a foto do cigarro, não fume. Mas provavelmente não foi para isso, ele estava realmente era uma situação muito difícil na época, claro. Muito bem, então eu falei que os matemáticos gostam de inventar noções de distância malucas, mas não são tão malucas quanto você pensa. Por exemplo, se você está numa cidade, por exemplo, você vai na cidade de Rio Claro, aqui pertinho, que é uma cidade planejada, todos os quarteirões são quase quadrados, como esses aqui, e se você quiser ir desse ponto para esse ponto aqui, você precisa você não pode ir em linha reta, você não pode cruzar as casas. Bem, você pode, mas provavelmente você vai ser preso ou morto. Então, o que você faz? Você faz
anda pelas ruas, certo? Anda pelas ruas, pela calçada, tá certo? Então, isso é chamada métrica de distância, é chamada às vezes de distância de Manhattan, por motivos óbvios. Na cidade em Nova York, você tem todos aqueles... É mais difícil ainda, porque tem uma porção de edifícios enormes, tá certo? Eu vi hoje, uma notícia hoje que, não sei se eu tenho tempo de contar a notícia, mas que inventaram uma tal de Manhattanhag. Porque você sabe que na Inglaterra tem uma estrutura pré-histórica, que eu não sei o nome, Stonehenge, como é que pronuncia isso? Eu não sei como pronuncia. Uma coisa que foi da Idade do Bronze, uma porção de pedras assim, e numa certa época do ano, precisamente, o Sol se alinha e dá um faixa de luz exatamente numa certa posição. Bem, eles fizeram uma Manhattanhag, numa certa data precisa, o Sol se põe exatamente nessa posição aqui. Você pode ver o Sol aqui, bonitinho. Eu sei, não foi engraçado, mas eu gostei. Eu gostei da notícia, tá certo? Bem, essa é a distância de Manhattan, e ela é maior que a distância euclidiana entre os dois pontos, tá certo? Mas é a distância que você precisa para caminhar numa cidade, tá bom? Bem, outro exemplo, maior do que a distância. Outro exemplo é se você vive num círculo. Bem, a gente não vive num círculo, mas vive quase numa esfera. Se você vai de Rio de Janeiro até Paris, de avião, o avião não cava um túnel e vai daqui até aqui, tá certo? O que ele faz? Ele dá a volta na Terra. Então, a quantidade de combustível que o seu avião usa não é proporcional à distância euclidiana, é proporcional ao que a gente chama de distância esférica, tá certo? Você precisa fazer um caminho muito maior aqui, andar em volta da Terra. Então, para aviões, o que é importante é o que a gente chama de métrica esférica. Super. Bem, a métrica que eu estou interessado, eu estou introduzindo esses exemplos malucos, porque o meu é mais maluco ainda, né? Não é meu, é do Hilbert, a geometria de Hilbert. E essa distância é uma distância entre pontos dentro de um convexo. Por que um convexo? Porque a gente está trabalhando com um triângulo. O triângulo é um conjunto convexo. Então, olha só. Pega um conjunto aberto e convexo ilimitado, como esse aí. Tá certo? Uma região do plano, por exemplo, como essa aí, convexa. Então, pega dois pontos. Eu vou definir uma distância que não é a distância euclidiana. Assim como a métrica do quarteirão não é a métrica de Manhattan não é a métrica euclidiana. O que ela faz? Eu traço uma reta entre esses dois pontos. Como esse conjunto é convexo, você intersecta essa reta em exatamente dois pontos. E o que você faz é calcular esse número assustador. Tá certo? Então, note o seguinte, esse número é positivo, eu vou explicar por quê. Porque y menos a, que é esse denominador aqui, é menor do que, y menos a, é menor do que, sei lá, x menos a, tá certo? Então, esse número aqui já é maior do que 1. Esse aqui também é maior do que 1 pela mesma razão, portanto, esse produto é maior do que 1. Ln do número maior do que 1 é positivo. Então, isso é positivo. Isso não mostra que é uma métrica. A métrica tem que satisfazer algumas propriedades a mais. Eu não vou verificar. Dá um pouco de trabalho para verificar essas propriedades para essa métrica. Bem, essa métrica tem uma porrada de nomes, porque várias pessoas trabalharam com essa métrica. Por que eu estou falando dessa métrica? Porque ela é muito especial no que tange a ação de matrizes. Então, eu vou pegar o meu triângulo e vou definir essa métrica. Essa noção de métrica depende do conjunto que você pega. Se eu pego esse conjunto verde, dá uma distância. Se eu pego esse conjunto aqui rosa, dá esse triângulo aqui, dá uma outra distância, totalmente diferente. Eu vou pegar o triângulo, que é o que eu estou trabalhando. Então, no meu exemplo, essa transformação linear preserva o triângulo. Leva um ponto do triângulo, qualquer distribuição de areia em outra distribuição de areia. Muito bem. O que acontece é que essa métrica maluca é contraída pela matriz. Tá certo? Se eu pego m de A e m de B e faço aquela conta horrível, dá menor ou igual do que a conta horrível com o ponto A e B. Tá certo? Então você tem essa desigualdade aqui. E, como no nosso caso, se a imagem da transformação linear da matriz desse triângulo vermelho dá esse triângulo azul dentro, estritamente dentro, é uma contração estrita. Realmente, você contrai distâncias. É isso que eu quero dizer aqui. Se a imagem do triângulo está estritamente dentro do triângulo, então você tem uma contração definitiva. Então pronto, você tem uma contração e você pode aplicar o teorema o princípio de Banach,
E usando o princípio de Banach, você tem que, usando o princípio de contração de Banach, existe um único V que é fixo por essa transformação, e para todo V, o limite de M de V vai ser igual a 1. Tá certo? Uma aplicação bem interessante do teorema de princípio de contração de Banach. Tem várias formas de demonstrar esse teorema é muito antigo, tem várias formas, algumas mais simples, algumas menos simples. Eu acho essa bonita, porque usa um conceito do princípio de contração de Banach. Bem, eu queria falar um pouquinho mais sobre esse negócio da geometria. Eu posso escolher qualquer convexo para fazer essa geometria, para construir essa distância. Bem, eu posso pegar um disco, por exemplo. Se eu pego um disco, ele dá um exemplo famoso do que a gente chama de geometria não euclidiana, geometria hiperbólica. Essa geometria hiperbólica tem a seguinte característica. Se eu pego as retas, são exatamente segmentos ligados, que tocam aqui o bordo do círculo. Essas são as retas. Sem os bordos, sem o A e sem o B. São segmentos abertos, tá certo? São secantes do seu disco. Muito bem. Essas retas são as retas dessa geometria. E se eu pego um outro ponto, por esse ponto passam várias retas que não intersectam a reta original. Então, isso é um exemplo do que a gente chama de geometria não euclidiana, que é o seguinte: a geometria euclidiana, se você tem uma reta e tem um ponto, por esse ponto passa uma única reta que não intersecta essa reta aqui. Tá? Esse exemplo passam infinitas retas. Por esse ponto passam infinitas retas. É o que a gente chama de um modelo de geometria não euclidiana. Super! O interessante é que se você muda o convexo, muda totalmente as propriedades dessa geometria. Por exemplo, se você pega um triângulo, como é o nosso caso, na verdade essa noção de distância é muito parecida com a distância euclidiana. Tá certo? Com uma certa norma, a distância que você conhece usual. Tá certo? Não é bem a distância euclidiana, mas é uma norma parecida com ela. Tá bom? Super! Bem, eu acho que eu não vou falar sobre isso porque eu não tenho tempo, mas eu só queria instigar vocês de falar de uma coisa bem rapidamente para terminar, que é o seguinte: eu trabalho com uma coisa chamada sistemas dinâmicos. E aquele modelo que eu falei para vocês parece muito simples, né? São baldes dados por matrizes. Mas, na verdade, o mesmo método que a gente usa para estudar aquele problema tem aplicações em várias outras áreas, tá certo? Inclusive sistemas dinâmicos. Bem, o sistema dinâmico, a dinâmica é dada por uma função. Nesse caso, eu escolho essa função aqui. Ela é linear por pedaços, ela tem 2 pedaços. Entre 0 e meio, ela é 2x, entre meio e 1, ela é 2x menos 1. É desse jeito. E, ao invés de redistribuir areia de baldes, eu vou distribuir uma certa areia nesse intervalo e vou transportar por essa função. Então, eu vou fazer o seguinte: não vou falar sobre isso, não vou falar sobre isso, não vou falar sobre isso, também isso não. Isso eu queria falar, mas não vai dar tempo, porque tem esse negócio invertido e eu não consigo desligar. Certo, ok. Sim, isso eu ia falar, mas melhor não. Então, a ideia é a seguinte: você tem o x, você tem alguma certa areia em cima do x e você transporta a areia para f de x. Essa é a ideia. E a pergunta é: o que vai acontecer com a distribuição da areia no futuro? Essa é a pergunta que a gente quer resolver. Então, se eu ponho uma certa areia aqui, agora realmente parece uma praia, né? É uma areia, não tem um balde, é um contínuo de baldes, tá certo? É uma porção de baldes, uma quantidade não enumerável de baldes aí, todos aí, e eu redistribuo a areia. O que estava acima do x vai para o f de x. Então, eu tenho uma nova distribuição. E você quer se perguntar o que acontece com a distribuição da areia? É a mesma pergunta. É exatamente a mesma pergunta que antes. E como você espalhando areia? Super. Não tinha reparado nisso. Ok. Então, como é que você descreve a distribuição de uma areia? Usando cálculo, claro. E você faz o seguinte: você pega uma função positiva e isso te dá o topo do monte de areia, tá certo? Essa é a função positiva, te dá o perfil da areia ali em cima. E se você quiser saber quanta areia tem em cima do intervalo AB, você faz o quê? Você calcula a integral de A até B dessa função. Essa função é chamada de densidade.
Tá certo? Então, se você quer saber a areia que está aqui, você integra a função ρ, o perfil da areia integra de A até B, e te dá a distribuição da areia. Super! Então, aqui eu tenho um exemplo numérico do que acontece. Eu distribuí a areia em montinhos no intervalo 0,1. Tá? Tem bastante areia aqui, pouquíssima areia aqui nesse intervalinho. Depois de uma iteração, eu consigo essa distribuição de areia. Depois de mais uma iteração, essa. O que você nota? Que a areia parece se espalhar. Tá certo? Numa distribuição constante. E é verdade, não importa a distribuição original que você pega de areia aqui, ela converge para a distribuição constante. Aqui a distribuição é até mais simples, não é um vetor que eu tenho que descobrir quem é. É uma distribuição constante de areia. Muito bem. Qual é a relação entre a distribuição original e a distribuição final? Só para terminar. É a seguinte. Se eu pego essa distribuição definida por esse perfil de areia ρ0, eu consigo uma nova distribuição definida pelo perfil de areia dada pela função ρ1. Tá certo? E a fórmula relacionando os dois é isso aqui. Parece assustador, né? Mas é uma função, eu tenho uma função ρ0 e eu quero te dar uma nova função. Como eu calculo a função nova? Faça essa conta aqui. Então, para cada função ρ0, eu aplico essa transformação e obtenho uma nova função. Essa função L, essa operação L, é o que a gente chama de um operador linear contínuo. É uma espécie de generalização de matriz. Tá? E o que é legal é que é muito parecido com a matriz positiva. Ela é linear. Se você pega um alfa vezes ρ, dá alfa vezes L de ρ. Ela satisfaz L da soma, é a soma dos L's. Se você pega uma função positiva, o resultado também te dá uma função positiva, como uma matriz positiva. E se você começa com 1 kg de areia, que é o tamanho de areia, no final você consegue também 1 kg de areia, como uma matriz estocástica. Então, utilizando os mesmos métodos que a gente viu para matrizes, você pode mostrar que a distribuição vai convergir para uma distribuição constante. Tá certo? Então, é bem interessante, como um exemplo muito simples, acabou evoluindo numa coisa bem mais complicada e útil, né? Para estudar sistemas dinâmicos, por exemplo. Ou em probabilidade também aparece esse conceito. Tá, eu acho que eu vou parar por aqui. Muito obrigado.